Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Três, 21. Todos encontraram? Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nossa palavra hoje é: Deus quer fazer de você um vencedor. E nós vamos nessa noite dar algumas características do vencedor e como você se tornar um vencedor. Amém? Somente aqueles que se tornarem vencedores herdarão o reino dos céus. A palavra, essa questão de vencedor, ela diz respeito ao reino dos céus, não diz respeito à salvação. Aqui não está dizendo que quem vencer será salvo. Não. A salvação, ela é gratuita. Amém? Amém. Ela é mediante o sacrifício de Jesus na cruz, derramando o seu sangue para nos limpar, para nos purificar de todo pecado. E a salvação, ela é pela graça e pela fé, pelo crer e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Então ela é gratuita, ela é de graça. Deus nos salvou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, quando a Bíblia diz, especialmente em Apocalipse, quando a Bíblia diz que ao vencedor lhe darei isso, ao vencedor lhe darei aquilo, vamos ler alguns versículos ainda. Ali o Senhor está querendo colocar eu e você numa posição de privilégio. O Senhor, Ele terá um reino, e esse reino será aqui na terra. A Bíblia diz claramente que o Senhor voltará, arrebatará a sua igreja, em seguida haverá uma grande tribulação sobre a terra, que é o juízo de Deus sobre todos os homens, maus e ímpios, e em seguida, depois que o Senhor houver vencido todos os seus inimigos, tanto naturais quanto espirituais, então o Senhor Jesus vai estabelecer um reino de 1000 anos na terra. E haverá uma classe de pessoas que reinará com Ele durante esses 1000 anos. E essa classe de vencedores, essa classe de pessoas precisa ser vencedor. Amém? Se você não se tornar um vencedor, você não estará incluído naqueles que reinarão com o Senhor os 1000 anos do seu reino aqui na terra. Amém? Depois que o Senhor então reinar esses 1000 anos sobre todas as nações da terra, então virá o fim de todas as coisas. Então o Senhor julgará o inimigo maior, Satanás e seus demônios, e os lançarão no lago de fogo e enxofre. E então o Senhor julgará todos os homens diante do trono branco, julgará esses homens pelas suas obras. O Senhor abrirá o livro das obras de todos os homens, e todas as obras dos homens estão escritas em livros, estão registradas em livros, e até as palavras que nós pronunciarmos, elas estarão escritas nos livros, e todos os homens serão julgados por tudo que falaram e por tudo que praticaram nesta vida. E depois receberão a sentença de morte eterna, e então serão lançados juntamente com o diabo e seus anjos definitivamente no lago de fogo e enxofre, que arderá para todo sempre. Então o Senhor, Ele terá um reino de 1000 anos na terra. Então a terra, ela não vai acabar dentro dos próximos séculos, como muitos dizem, sem entendimento, sem conhecimento da palavra. A terra vai durar, se o Senhor voltar hoje, a terra ainda vai durar no mínimo mais 1000 anos. É o que a palavra diz claramente. Você pode ler tudo isso que eu estou falando aqui em Apocalipse capítulo 20, 21
e 22. 20, 21 e 22, você vai ler tudo isso que eu estou falando aqui. Tua palavra diz aqui com relação aos vencedores, se você quer ser um vencedor para reinar com o Senhor durante esses 1000 anos, em que o Senhor estará reinando sobre a terra, e será um privilégio para os homens, para os cristãos, para os vencedores, reinar com o Senhor durante esses 1000 anos. Então, o Senhor sempre, quando Ele diz, não entrará no reino dos céus, está fazendo referência ao reino dos céus, que será implantado na terra. O reino dos céus, ele será incorporado no reino de Deus. O reino de Deus é desde a eternidade passada, desde os tempos antigos, antes que houvesse céu e terra. Então o reino de Deus já estava lá, porque Deus é autoexistente, autossuficiente e existe desde a eternidade. Então o reino de Deus começou lá, em Deus. E o reino de Deus finda na eternidade futura, assim os teólogos a denominam de eternidade futura, né? E então o reino de Deus compreende a eternidade passada e a eternidade futura. Agora o reino dos céus é um período em que haverá uma manifestação visível do reino de Deus na terra. Por isso o Senhor Jesus incorporou na oração do Pai Nosso: Senhor, venha o teu reino, e a tua vontade seja feita assim no céu, assim na terra, como é feita no céu. Mas isso só será absolutamente possível quando o Senhor estiver reinando, né? Quando o Senhor estiver reinando na terra, que será a manifestação visível do reino dos céus. Então, há uma manifestação do reino dos céus hoje na terra, há uma manifestação, né? Há uma manifestação do reino dos céus na terra. Só que essa manifestação do reino dos céus na terra, ela é invisível. Os mestres de Israel, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles perguntaram a Jesus: onde está o teu reino? Aí ele disse: o meu reino está dentro em vós. O meu reino, neste momento, ele não é visível, ele está sendo implantado no coração dos homens, ele está dentro em nós. Então, Deus hoje está fazendo a vontade dele em nossos corações, em nossas vidas. E nós então nos submetemos a ele e trabalhamos para que a vontade de Deus seja feita em nosso viver, em nossa vida, na vida da igreja, assim como é feita no céu. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor reinará de Jerusalém sobre todas as nações. Ezequiel fala sobre isso, Isaías fala sobre isso, e os profetas menores também falam sobre o reino do Senhor, o reino dos céus, que será estabelecido a partir de Jerusalém sobre todas as nações da terra. E o Senhor então reinará de Jerusalém sobre todas as nações da terra. E o Senhor usará a igreja para reinar com ele, ou melhor dizendo, parte da igreja para reinar com ele. E esses que haverão de reinar com ele são os vencedores, são aqueles que praticaram atos de justiça, são aqueles que tiveram um viver adequado nesta vida e, portanto, vão receber o privilégio de reinar com ele. Você já imaginou se todos os cristãos fossem reinar com ele aqui na terra? Há muitos cristãos que são carnais, há muitos cristãos que são entregues ao pecado, há alguns cristãos que você não sabe diferenciar o seu viver em relação ao viver do mundo. Ele tem um viver semelhante ao viver de um ímpio, ele não tem um viver adequado em Deus. Então, como que uma pessoa dessa vai reinar com Cristo sobre as nações, se for uma pessoa que o caráter de Cristo não foi desenvolvido na sua vida?
uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não deixou Deus trabalhar nele, não deixou que a palavra trabalhasse no seu coração e transformasse o seu viver. Então, como tal pessoa poderá reinar sobre as nações? Como tal pessoa poderá pregar contra o pecado para as nações? Como tal pessoa poderá pregar contra a corrupção, contra a injustiça, contra todos os males que o homem cometerá naqueles dias, se nos dias em que ele viveu, ele foi alguém que não teve um viver adequado em Deus, foi alguém que viveu na carne, foi alguém que viveu absolutamente uma vida desregrada, totalmente fora dos princípios da vontade da palavra de Deus. Foi salvo pela graça, foi salvo pelo crer, foi salvo pela misericórdia de Deus, pelo derramar do sangue de Jesus, por acreditar na substituição de Cristo em seu lugar ali na cruz. Então ele foi salvo pela graça e pelo grande amor de Deus, absolutamente. Mas ele não terá o privilégio de reinar com o Senhor durante os 1000 anos aqui na terra. Então aqueles que haverão de reinar com o Senhor ao longo da história da igreja, ao longo desses quase 2000 anos de história da igreja, o Senhor tem falado esta palavra, o Senhor tem pregado esta palavra através dos seus profetas ao longo dos séculos, para preparar um povo para si, um povo que seja vencedor, um povo que seja capaz de reinar com Ele sobre todas as nações da terra durante esses 1000 anos. Esse reino milenar de Cristo será o reino perfeito. Ele será o rei perfeito, o governante perfeito, o governante justo, que aplicará a justiça sobre todas as nações da terra, que aplicará a paz sobre todas as nações da terra. Naqueles dias verdadeiramente teremos paz. Naqueles dias verdadeiramente teremos justiça. Naqueles dias verdadeiramente esse reino será perfeito. Então nós não precisamos ficar aí brigando por causa de política e elegendo esse ou aquele, porque ele vai fazer isso ou aquilo para nós ou para a igreja. O Senhor terá um reino perfeito nessa terra. O Senhor vai lançar todos os corruptos, todos os injustos, todos os maus, vai lançá-los no lago de fogo e enxofre para sempre. Eles serão condenados pelas suas obras. Amém? Eles serão julgados e condenados pelas suas obras e receberão a sua devida sentença. Vamos deixar isso para o Senhor. É Ele que vai fazer. Amém? Então, nós precisamos tão somente neste momento ser igreja, pregar a verdade, pregar o Evangelho e conduzir a igreja, conduzir o povo de Deus ao caminho que Deus quer, a ser uma igreja adequada, a qual está na palavra, né? Essa é a expectativa de Deus. Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano natural e espiritual para a igreja. O Senhor tem um plano temporal, que é esse plano de reinar sobre as nações 1000 anos, e também o Senhor tem um plano eterno, que é reinar na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, por toda a eternidade, com todos os santos, com todos os salvos. Amém? Essa é a expectativa de Deus. E o Senhor diz aqui, Apocalipse 3, 21. Vou voltar a ler o mesmo texto. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então ele está falando do seu trono, o seu trono para reinar com ele sobre todas as nações da terra. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, os seus demônios, ele venceu o mundo. E a Bíblia diz que ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai. Ele se assentou no trono do Pai. E ele diz que aqueles que vencerem nesta vida se assentarão no seu trono, assim como ele venceu e se assentou com seu Pai no seu trono. Amém? Capítulo 3, verso 12.
no mesmo capítulo, verso 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna é o quê? Coluna é a parte sustentável de um edifício. Coluna é a parte principal de um edifício. Se este prédio aqui não tivesse colunas, ele ruiria, ele não estaria em pé. Mas porque tem colunas, ele existe. Porque tem colunas, ele está em pé. Ele se tornou formoso. Amém? Amém. Então, a palavra diz aqui que ao vencedor, eu farei com que seja coluna no templo do meu Deus. E nunca mais sairá dele. Será uma coluna permanente no templo ou na casa de Deus. Amém? Amém. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Então, cada um que se tornou vencedor terá escrito na sua testa o nome do Deus do Senhor Jesus Cristo. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O Senhor Jesus, ele terá um novo nome. O nome Jesus significa Salvador. O nome Cristo significa ungido. Então quer dizer, o ungido, quer dizer aquele que foi cheio do Espírito, aquele que veio na plenitude da divindade e se tornou o nosso Salvador. Então o nome dele quer dizer isso, que ele é o Salvador, que ele é ungido de Deus e que ele desceu a nós com toda a plenitude de Deus. Então a palavra Cristo quer dizer ungido, quer dizer aquele que tem toda a divindade, que tem toda a plenitude de Deus em si mesmo, e ele veio a nós para ser o nosso Salvador. Então esse é o nome dele, Jesus Cristo. Só que ele receberá um nome eterno, um novo nome, e você receberá esse novo nome de Jesus escrito na sua testa, porque você se tornou um vencedor. Apocalipse 3:5 diz assim, volta um pouquinho no mesmo capítulo. O que vencer será vestido de vestes brancas. Vestes brancas significa a justiça de Cristo. A justiça de Cristo que foi obtida pela fé nele. A justiça de Cristo que foi obtida pelo sangue derramado sobre nós, que nos justificou, que nos purificou, que nos limpou e te tornou com vestes brancas. Essa é a justiça de Cristo sobre nós. Amém, amados? Então, o verso 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida. Então significa que é possível o nome de alguém ser apagado do livro da vida. Num determinado dia, quando o povo fez um bezerro de ouro, Moisés ficou 40 dias no monte, orando, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos. E ele ficou ausente do povo durante 40 dias. E isso foi muito para o povo. E o povo achou que havia perdido o seu grande líder. E com o seu grande líder, também o seu Deus. E então eles clamaram por um outro Deus, por um outro líder, por um outro Deus. E Arão não suportou a pressão e acabou entregando para o povo um novo Deus. Fizeram um bezerro de ouro e o povo começou a adorar aquele bezerro. Moisés desceu do monte quando Deus disse a ele: Moisés, o povo se contaminou, o povo me abandonou, o povo se entregou à idolatria e ao mal. Eu vou destruir esse povo e através de você vou criar um novo povo. E ele disse: Senhor, não faças isso.
Se for para o Senhor fazer isso, então o Senhor me risca do livro da vida. Risca o meu nome do livro da vida. Então Moisés tinha consciência de que alguém poderia ser riscado do livro da vida. E aqui o Senhor Jesus em Apocalipse ele diz assim: e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, porque você é um vencedor. Ele diz: o que vencer, não apagarei de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida. Então tem que vencer. Amém? Amém? E confessarei o seu nome diante de meu Deus e diante dos seus anjos. Amém, amados? Amém. Ao que vencer, nós precisamos ser aqueles que vencem. Precisamos ser aqueles que vencem o mundo. Amém? Amém. Temos de vencer o mundo. Agora, os vencedores, eles precisam necessariamente vencer 3 coisas. Primeiramente, precisa vencer Satanás. Lá em Apocalipse capítulo 12, João teve a visão dos vencedores. Ele viu milhares e milhões de pessoas de vestes brancas no céu. E ele perguntou ao anjo: quem são esses? E ele disse: são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém. Esses são aqueles que venceram, porque confessaram sobre si o sangue de Jesus. Esses são aqueles que venceram o maligno, que venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então ele viu aqueles vencedores, milhares de milhares, que venceram. Amém? Que venceram pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos o primeiro inimigo, o maior deles, Satanás. Nós temos de vencer Satanás. É a nossa maior luta nesta terra, é contra principados e potestades. Em Efésios 6:10, não precisa ler, a partir do verso 10 fala sobre os nossos maiores inimigos. Os inimigos que vão nos impedir, ou pelo menos vão tentar nos impedir de nos tornarmos vencedores. Há príncipes. Cada país há um príncipe que domina sobre aquela nação. E esse príncipe, ele tem potestades, que são poderes malignos que agem por intermédio da sua voz, por intermédio do seu comando. São poderes das trevas, espíritos extremamente poderosos que agem em todas as direções de um país, comandados pelo seu príncipe, não por Satanás. Esse aqui é um príncipe, eu estou falando de um príncipe de Satanás, que é príncipe de nações, e que comanda potestades, poderes do mal, que agem em todas as direções de uma nação, em todos os estados de uma nação. E os príncipes das trevas deste mundo. Existem os príncipes das trevas deste mundo, que são espíritos do mal, que trabalham conjuntamente com governantes de nações e de cidades. Sabia? Um governante de uma nação, de uma cidade, ele está envolvido com todo o processo político. E nesse processo político há muita mentira, há muito engano, há muita falsidade, há muita hipocrisia, há muita mentira, há muito engano. E tudo que procede do diabo está nesse trono onde essas pessoas estão liderando povos e nações. E ali, por trás daquela figura, daquela pessoa que detém o poder, está um espírito
Um príncipe das trevas deste mundo. Um príncipe das trevas deste mundo que está sentado ao lado dessa pessoa que detém o poder de uma nação, de um estado ou de uma cidade, para conjuntamente com ele reinar sobre os povos. E hostes espirituais do mal, que são espíritos demoníacos que agem diretamente no mundo. Hostes espirituais são hostes de demônios que agem no nosso dia a dia, que agem no nosso trabalho, que agem no nosso lar, que agem na rua, que agem nas estradas, causando acidentes, causando morte, que agem nas empresas, nas indústrias, causando acidentes que levam milhares de milhares à morte. Aí a pessoa fala, não, foi uma morte acidental, morreu na empresa, foi porque não havia uma segurança adequada na empresa, então ele morreu lá. Mas essas hostes espirituais do mal, elas agem em toda parte, procurando uma oportunidade para ceifar a vida de alguém, seja em casa, seja no trabalho, seja na indústria, seja viajando de avião, seja viajando de carro, seja onde for. Essas hostes do mal estão prontas a destruir e ceifar as vidas, porque a palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele é cruel. O inimigo, ele se alimenta do mal. Assim como alguém tem prazer em governar, como alguém tem prazer em ter poder e governo, o mal tem prazer em destruir, em matar, roubar e destruir. O alimento do diabo, a satisfação maior de Satanás é matar, roubar e destruir. E ele está fazendo isso continuamente. E nós precisamos vencê-lo ou vencê-los pelo sangue do Cordeiro, invocando o nome do Senhor e tendo a plena consciência de que nós temos uma batalha diária. Você tem que ser um vencedor todos os 365 dias do ano. Você não pode ser um vencedor apenas no domingo, num culto como esse, em que você cantou, em que você orou, em que você ouviu a palavra. Não é somente hoje e agora que você é um vencedor. Você tem de ser um vencedor todos os 365 dias do ano, porque em cada dia há uma batalha, e você tem que vencer todas as batalhas para chegar ao final do ano e dizer: eu venci a guerra. Porque uma guerra, ela é constituída de várias batalhas, e cada dia é uma batalha, e você tem que vencer essa batalha, amém? Você tem que vencer. E nós precisamos vencer os poderes das trevas que agem e pelejam contra nós. Nós não podemos ficar aquém disso, não podemos fazer vista grossa nessa situação. Nós temos que encarar que há um inimigo maior, que ele veio para matar, roubar, destruir, que ele está esperando uma oportunidade para jogar um câncer na sua vida. Ele está esperando uma oportunidade para te jogar debaixo de uma carreta. Ele está esperando uma oportunidade para fazer o seu avião cair. Ele está esperando uma oportunidade para destruir o seu cônjuge. Ele está esperando uma oportunidade para destruir o seu filho. Ele está esperando uma oportunidade para destruir alguma coisa que pertença a você, ou que esteja diretamente ligada a você, para fazer você ficar triste, para você ficar descontente, para frustrar a sua fé em Deus, para desanimar você, para jogar você no pó, na lama, porque esse é o propósito dele. Você não pode fazer vista grossa nisso. Você tem que ser um vencedor. Você tem que ser um vencedor. Glória a Deus. Então, quando o Senhor diz que nós precisamos vencer, é exatamente isso. Não podemos deixar que o inimigo nos intimide com situação alguma, mas nós temos que vencê-lo pelo sangue de Jesus. Não podemos ter medo do diabo, não podemos ter medo das suas artimanhas, dos seus planos maquiavélicos. Não podemos ter medo. Nós temos que ter fé no Senhor, confiar no braço do Senhor e avançar definitivamente e decididamente contra os nossos inimigos, para abatê-los, para pisá-los na cabeça
cabeça e destruí-los completamente em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. E o segundo aspecto que precisamos vencer é o mundo. O mundo é um sistema de coisas. E no mundo, ao poder, as pessoas são capazes de matar e destruir para se manterem no poder. Elas são capazes de fazer qualquer coisa para se manterem no poder. Quem atravessar o seu caminho vai para a forca, vai para a guilhotina, vai para a fogueira. Todos os impérios, todos os impérios fizeram isso. E os impérios atuais fazem também. O Estado Islâmico e tantos outros impérios que existem por aí, Cuba e outros mais, quantos não mataram? Quantos não destruíram? Quantas famílias foram destruídas porque não concordaram com eles? Porque não compactuaram com eles? Porque de alguma forma ameaçaram o poder político deles e então saíram do caminho deles, foram mortos, destruídos, suas famílias foram destruídas, suas casas foram queimadas. Porque o homem no mundo, ele valoriza o poder mais do que qualquer coisa nesta terra. Faz parte do sistema do mundo. Então nós precisamos vencer esse aspecto, Quando Deus ele nos dá o poder, mas nós temos que entender que o poder ele não pertence a nós. O poder, nós exercemos uma função de poder e não podemos nos ensoberbecer, não podemos nos orgulhar disso, porque é por Ele e para Ele que exercemos qualquer poder. Glória a Deus. Quando um pastor exerce o poder de estar à frente do rebanho de Deus, ele é simplesmente alguém que ocupa um espaço de poder, mas ele jamais deve se aproveitar desse poder sem soberbecer, sem engrandecer, se orgulhar desse poder, senão ele ficará cego e ele se desviará do plano e do propósito de Deus para a vida dele e da igreja. O poder, como dizem os sábios, o poder corrompe. Nós precisamos guardar o nosso coração com relação ao poder. Amém? Se você exerce alguma função de poder lá na sua empresa, você não vai humilhar as pessoas que trabalham com você, você não vai pisar as pessoas que estão ali debaixo da sua coordenação, Você vai, pelo contrário, vai considerá-las, você vai amá-las, você vai respeitá-las. Nós temos que ser sábios ao exercermos o poder no mundo. O dinheiro é um tipo de poder econômico. O dinheiro, ele sobe na cabeça das pessoas. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, Pedro disse também, que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males que existe na terra. Morte, destruição, crimes, corrupção e todas as coisas injustas que acontecem nesta terra acontecem por conta do dinheiro, por conta do poder econômico. O poder econômico, ele faz parte do sistema do mundo, e nós temos que vigiar o nosso coração, vigiar a nossa vida, para não sermos corrompidos pelo poder do dinheiro. O dinheiro não pode predominar e corromper o nosso coração. Você vai guardar o seu coração do mundo, desse sistema maligno, desse sistema de Satanás. Uma outra coisa que corrompe é o que? O status. No mundo, muitas pessoas deixam de ser cristãos. Muitas pessoas deixam de praticar a palavra, ou muitas pessoas não vêm para Cristo, não frequentam a igreja, porque eles não querem ter um título de evangélico ou de cristão, porque senão eles vão perder o status que eles têm. Certo? Status é o quê? É uma posição social de privilégio.
uma posição social privilegiada, e que a pessoa não quer perder esse status, essa posição social de privilégios. Então ele é capaz de trocar a igreja, ele é capaz de trocar Deus, de trocar o Evangelho, ele é capaz de vender a sua alma para manter o seu status. Sabe quem lutou muito com isso? Foi Elvis Presley. Quem já viu o CD dele? Elvis Presley lutou muito com isso. Elvis Presley, ele cantava na igreja com 8, 9 anos, com aquela voz extraordinária que ele tinha. Ele cantava e encantava a todos na igreja. E um dia alguém foi até a igreja e aliciou aquela criança, aquele pré-adolescente, e o levou para os palcos, para a fama, para as multidões, para os milhões de dólares. E ele alcançou tal status que ele não conseguia deixar. Ele era o roqueiro mais famoso do mundo, cheio de status, de privilégios, de honras, e onde ele ia, em qualquer parte do mundo, as nações paravam para vê-lo. Era feriado onde ele ia cantar. Mas se você ver a história dele, você vai verificar que em todos os seus shows ele cantava uma música gospel. E ele chorava nos palcos. E um dia os organizadores, seus empresários disseram: olha, você tem que parar de cantar música gospel, porque as pessoas não querem te contratar mais. A exigência deles é que você pare de cantar música gospel nos seus shows. E se você continuar cantando, o seu cachê vai ser menor, você vai ganhar menos dinheiro. Chegou um momento na vida dele que ele falou assim: eu não paro de cantar. Se vocês quiserem que eu cante, eu vou introduzir uma música de louvor a Deus nos meus shows, porque eu não dou conta de viver sem Deus. Eu não dou conta de tocar sem tocar em Deus. Então, era um homem que lutava contra a posição. Ele tinha status, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo que o homem precisaria ter, mas ele não conseguiu vencer. E ele lutava consigo mesmo, e às vezes não conseguia cantar e encantar as pessoas, se ele não aliviasse a sua consciência, se ele não aliviasse o peso que estava na sua alma, de não renunciar a tudo que ele deveria renunciar na sua vida, para que ele viesse a se tornar um vencedor e ganhar o reino dos céus. Ele lutou durante toda a sua vida consigo mesmo, mas não conseguiu se tornar um vencedor. O último aspecto, nós temos que lutar contra a carne. Então nós temos 3 inimigos, precisamos vencê-los. Primeiro é o segundo, o mundo, e o terceiro, a carne. Esse também, ou essa também é cruel, essa também te neutraliza, essa também te escraviza, essa também te destrói, essa também te impede de herdar o reino dos céus. Você pode vencer o diabo, vencer o mundo e ser vencido pela carne. Abra sua Bíblia, já estou terminando, vamos encerrar com esse texto. Gálatas capítulo 5, verso 18. Vamos abrir todos. E você marca para você ler atentamente na sua casa esse texto. Gálatas 5, 18 a 21. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A palavra Espírito aqui está no maiúsculo. Está em maiúsculo, fazendo referência ao Espírito Santo de Deus. Então, se sois guiados pelo Espírito Santo de Deus, não estáis debaixo da lei. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são
adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui tem um agravante. Vocês perceberam que aqui tem um agravante? Em relação ao que eu disse no início. Eu disse que nós precisamos nos tornar vencedores para herdarmos o reino dos céus. E um dia, o reino dos céus será absorvido pelo reino de Deus. Porque o reino dos céus é apenas um período de tempo, de 1000 anos, em que será manifestado na terra, e ele terminará. E esse reino do céu será absorvido pelo reino de Deus. Então, nos 2 itens que eu falei anteriormente, com relação a Satanás e ao mundo, nós somos ali impedidos de herdar o reino dos céus, de nos tornarmos vencedores. Mas aqui, se formos vencidos pela carne, se praticarmos as obras da carne, não somente perderemos o reino dos céus, como também o reino de Deus. Não entraremos nem no reino dos céus, nem no reino de Deus, que é o reino eterno de Deus. Ah, foi salvo, mas não foi para o reino milenar, porque não tinha um viver adequado, porque não venceu Satanás, porque não venceu o mundo. Mas aqui tem um agravante ainda maior. Isso significa o quê? Se tais obras praticarmos, se compactuarmos com estas obras da carne, que são obras ímpias, nós nos assemelharemos aos ímpios, e o destino dos ímpios é o lago de fogo. Então nós precisamos ser vencedores com relação a Satanás e seus demônios. Precisamos ser vencedores com relação ao mundo e todo o sistema do mundo. E precisamos ser cautelosos e vigilantes e viver no Espírito Santo para não praticarmos as obras da carne, obras estas que poderão nos conduzir à morte eterna, ao lago de fogo.